Pode abrir, pastor, a sua, seu áudio. Não? Por que será, Senhor? Peraí, pastor. Aqui o senhor. Ah, agora sim. Conseguimos. Tudo bom, gente? Tudo bem, pastor, e o senhor? Graças a Deus. Acabei de receber uma notícia e chorei bastante de emoção, né? Um casal amigo foi fazer um exame agora a esposa de mamografia, né? Um nódulo no seio e, e o nódulo era só uma fibrose, não era nada maligno, né? Então a gente ficou muito emocionado, agradeceu muito a Deus por essa bênção maravilhosa. Então estou muito feliz. Ei, Mas vamos pastorzinho lá para o nosso querido. assunto, né? Chegou o dia da gente começar, né? É, Da pastor. última vez a gente falou sobre o jejum e como fazer o jejum para a desintoxicação corporal. Então eu vou dar mais algumas orientações sobre como que funciona esse jejum detox. E daí a gente vai para a prática. E o grupo lá já está aberto, né? Então, a partir de hoje, eu já vou colocar os materiais para vocês se motivarem e também o passo a passo de cada dia, de tudo que precisa fazer, tá bom? Muito bem. Então, primeiro, nós estamos morrendo pela boca, igual os peixinhos, né? Ele vê um anzolzinho lá com uma comida, vai lá e nhau, né? Porque estamos acostumados a comer o que os outros comem, né? Ah, todo mundo come margarina, vamos comer margarina. Todo mundo toma refrigerante, vamos tomar refrigerante. Todo mundo come pudim, vamos comer pudim, entendeu? Então a gente vai pela força da maioria e estamos então morrendo pela boca. E esse jejum vem, em primeiro lugar de tudo, para modificar o nosso paladar, o nosso apetite, tá? Então, essa é a maior de todas as bênçãos. Não dá para dizer maior, porque todas são bênçãos maravilhosas de Deus, e o jejum tem essa como muitíssimo importante, mudar o nosso paladar. E quanto mais a gente passa em jejum, mais a gente esquece do paladar antigo, tá? Então é assim que Deus modifica o nosso paladar. Então a maioria das pessoas estão com muito acúmulo de depósitos de lixo, de coisas estranhas, né? De hormônios e enzimas que não estão funcionando, tá? De anticorpos que se preparam para atacar o inimigo e pensando que é uma bactéria, um vírus, na verdade é uma comida errada que a gente colocou para dentro e esses anticorpos ficam doidos, eles não sabem o que fazer, né? Porque eles são treinados e fabricados para atacar vírus e bactérias e fungos. Então, e tem muito metal pesado, compostos orgânicos, compostos venenosos, que o corpo não consegue eliminar. E por isso, você precisa ajudar o seu corpo a se limpar dessas toxinas, desses lixos, tá? E então, o que, que tem acontecido? Um monte de doenças, um monte de deformações, ferimentos na perna, em outros lugares, parece que o ferimento não fecha, né? Não é curado. Tudo isso por causa das toxinas que vão para aqueles lugares tentando sair também, tá? E a gente fica com perda de massa magra, como ontem teve pergunta sobre isso, né? E tudo de ruim, a energia do cérebro não funciona, as sinapses não funcionam direito, e aí a pessoa fica com náuseas, tonturas, zumbido no ouvido,
dores por todo o corpo e até a famosa fibromialgia, né? Que tem atingido cada vez mais pessoas. Era uma coisa bem rara, agora já está atingindo exatamente pelo lixo que está lá dentro e o corpo não sabe o que fazer com esse lixo, né? É como quando alguém vai receber uma visita e ele dá aquela varrida na sala assim, não dá tempo de tirar o lixo e joga o lixo para debaixo do tapete, né? E é isso que a gente está fazendo e o corpo não sabe o que fazer com o lixo, ele joga para debaixo do tapete, ele manda para as células adiposas, onde ele guarda a gordura, ele guarda também o lixo lá dentro da gordura, por isso que é uma inflamação das células adiposas, né? A celulite, é a inflamação dessa célula que guarda a gordura, tá? Celulite. Então, se a gente fizer a desintoxicação, a célula vai eliminar, junto com aquela sujeira, um monte de gordura que não devia estar guardada lá junto também. Então, o jejum é algo fantástico. Existem estudos científicos. Eu conheço grupos de pessoas que praticam o jejum de 30, 40 dias, direto mesmo, todo ano, cada 6 meses, né? Então, e eles têm uma pele maravilhosa, uma saúde maravilhosa, as doenças desaparecem, tudo some da nossa vida. Tá? Então, o jejum ajuda os sistemas relacionados com a desintoxicação a fazerem essa limpeza. Tá? Como eu já falei para vocês, nós temos 14 sistemas no nosso corpo que Deus criou essa máquina perfeita e eles são todos interligados. Mas existem alguns sistemas que são mais, né? A função deles é mais eliminar as toxinas. Por exemplo, sistema respiratório, tá? Ele faz a troca do gás sujo pelo oxigênio novo, né? Então ele elimina os gases que têm que ser eliminados e recebe o oxigênio limpinho do ar, se a gente estiver perto de uma árvore, né? Alguma coisa assim, não perto da fumaça dos carros, claro, né? Então, o seu sistema respiratório elimina gases. O sistema urinário, ele elimina líquidos. E tudo que pode ser eliminado ali com os líquidos, ele põe para fora através da urina. O sistema intestinal é quando a gente come, mastiga bem os alimentos, vai para o estômago, pega os sucos gástricos, vai para o duodeno, né? Pega mais os sucos do pâncreas, da bile, e vai quebrando toda a nossa alimentação em partículas minúsculas para que possam ser absorvidas pela parede do intestino e passar para o nosso sangue, e depois o que sobra, né, o que entra ali no intestino é bolo alimentar, e o que sai lá no final, né, o que a gente vai ter que eliminar é o bolo fecal, tá? E nesse bolo fecal vai muita coisa que, que não presta, é uma maneira de eliminar também. Outro órgão, que é o maior do nosso corpo, que também faz parte dessa desintoxicação, é a pele. A pele é o maior órgão do nosso corpo, pega desde a cabeça ao dedão do pé, né? E o suor elimina muita coisa, tá? Por isso que a gente precisa esfregar a pele ao tomar banho e não passar sabonete, tá? Que é químico, que estraga a pele, que tira a camada de gordura que protege a pele. Não, não é o sabonete que limpa, gente, é o esfregar com água. E não água quente também, tem que ser água de morna para fria, tá? Então, é outro sistema que nos ajuda muito. Temos também o sistema circulatório, que quando o sangue empurra, ou o coração empurra o sangue, ele vai para as nossas 100 trilhões de células e
leva todos os nutrientes, leva o oxigênio, leva tudo para as células. E na volta, né, há uma pressão também para que ele volte e já volta o sangue venoso, quer dizer, o sangue sujo, que ele vai passando também, limpando e tirando todas as sujeirinhas das nossas células e trazendo para os filtros, que é o fígado, né, que é o rim, e aí eles fazem a filtragem e eliminam as coisas que têm que ser eliminadas. E o outro, que é um sistema paralelo ao circulatório, é o sistema linfático, que infelizmente hoje está tão sujo, tão sujo, tão sujo, que aumentou demais o número de cânceres linfáticos, né? E porque não está dando conta da sujeira que a gente deixa lá dentro do nosso corpo e não dá conta de eliminar. E esse sistema linfático, ele não tem um coração por trás. E as pessoas sedentárias, ele funciona menos ainda. Tá? Então precisa fazer caminhada, movimentação, atividade, né? De movimento para que o sistema linfático funcione. E ele tem os canais que levam para os filtros, que são agora chama de nódulos, né? Antigamente chamava de íngua. E nós temos 700 a 800 ínguas e nódulos que são filtros que purificam esse líquido linfático, que é sujo, 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 né? E aí precisa ser eliminado. Mas quando trava todo esse sistema, é que ele vai se deteriorar e fazer os cânceres linfáticos que está aumentando demais. A gente precisa cuidar com isso. Muito bem, aí está então um pequeno resumo de tudo o que a gente precisa fazer para eliminar as toxinas do corpo. E o jejum potencializa, agiliza, acelera, faz tudo de bom para que isso aconteça mais rápido, para que todas as nossas células estejam limpinhas e funcionando. Tá? E esse estudo do funcionamento das células é o que a gente chama de fisiologia. Um dos que eu mais amo também é essa matéria, fisiologia, como é que funciona. Tá? E ontem eu li até um texto de Ellen White dizendo que todo mundo devia estudar a famosa fisiologia, como que funciona os nossos órgãos, para a gente entender e ajudar os nossos órgãos com muito respeito, com muito cuidado, para que o nosso físico seja nota 10, para que o Espírito Santo possa habitar em nós. E para ele habitar em nós, ele quer escolher o que você come e o que você bebe, tá? Então pergunte ao Espírito Santo o que ele quer que você come e o que você bebe. Porque antes de fazer um jejum, antes de fazer uma desintoxicação, você precisa não se intoxicar. Então, primeiro é aprender a não se intoxicar. E aí fica bem mais fácil desintoxicar, tá bom? E o jejum vai curar todas as doenças, gente. Todas. Doenças de pele, doenças do estômago, é, gastrite, úlceras, tá? Doenças respiratórias, né? Doenças intestinais, principalmente a má absorção dos nutrientes que a gente compra, prepara e come, né? E precisa ser absorvido isso aí, né? Então, a medicina está usando cada vez mais o jejum, não somente na forma preventiva, mas na forma curativa, tá? Ó, o jejum ajuda a emagrecer, a evitar os processos inflamatórios, a pressão arterial, as taxas de açúcar no sangue, as taxas de gordura e colesterol também no sangue, e até epilepsia, né? O jejum vai ajudar quando é praticado.
Câncer também, jejum, gente. Câncer é jejum, principalmente de alimentos cozidos e de origem animal. Aqueles que querem tratar comigo de câncer já sabem que eu sou exigente nesse ponto. Eu digo, ó, só comida crua, tá? E aí cura o câncer, senão não cura. Diabetes, tá aqui. O jejum é o número um para prevenção e tratamento da diabetes. Para o cérebro, as doenças cerebrais têm aumentado muito também. Tá? O jejum é muito bom, junto com o óleo de coco, tá, gente? E o humor, não precisa nem falar disso, né? Então, gente que está mal-humorado aí, aproveita para fazer o jejum, que você fica calminho, caminho bonzinho durante o jejum. Então, vamos lá. A dieta moderna é horrível para o nosso corpo, tá, gente? Totalmente horrível. Então, a gente precisa deixar essa dieta moderna, os industrializados, tudo que tem açúcar refinado, tudo que tem gordura saturada e gordura trans. Claro que é o que dá mais sabor aos alimentos, mas a gente tem que deixar, né? E os de origem animal, né? E então tem aquela tabelinha que eu já passei para vocês, quais que precisa deixar primeiro, né? Os alimentos brancos, que são desnutrientes, falsos nutrientes ou ausência de nutrientes, chama do que você quiser, né? E assim por diante, esses são os piores. Então, como que a gente começa? Primeiro, de manhã cedo, a famosa água com limão, tá? Pode pôr alguma outra coisa que você quiser, mas a base é isso. Meio litro de água com limão. Esse é o primeiro passo. Depois você vai usar o suco verde, tá? E agora tem também a opção de água saborizada, tá? Então, use bastante isso aí no jejum, tanto no jejum espiritual como no jejum de tratamento, tá? Pode usar água saborizada. É muito bom. Ontem até surgiu uma pergunta interessante, né, a respeito de quando que deve se começar o jejum. E eu tenho até uma sugestão para a liderança aí do grupo, né, para que troque o horário do começo, tá? Sempre começar após o almoço. Então, começar de almoço ao outro almoço. Então, almoça, não come mais nada até o almoço do outro dia, tá? Do meio-dia ao meio-dia seria o período ideal, tá, gente? É uma sugestão só, é o ideal. O que é água saborizada? A água saborizada é um filtro, uma jarra que você coloca tudo que você quiser lá dentro. Folhas, frutas, né? E legumes picados, e você põe lá dentro para ela puxar os nutrientes desse alimento. Por isso chama água saborizada e depois de 2 horas que você prepara, você já começa a tomar à vontade dessa água saborizada. Faz 1 litro, 2 litros, 3 litros, quanto você quiser, tá bom? Muito bem. No final do jejum, mesma coisa, tá? Sempre termine o jejum com água com limão, tá? Um copão de água com limão para entregar o jejum é um copo de água com limão. Muito bem. O que mais que eu tenho que falar aqui? Isso. O jejum vai te levar a o corpo relembrar. Olha só que importante isso. É relembrar a alimentação original, tá? Porque já Deus deixou gravado no nosso corpo a alimentação original. Então, quando você faz o jejum, o seu corpo vai relembrar que a alimentação original é que é a boa para o seu corpo e ele vai te ajudar a mudar o seu apetite e a mudar os seus gostos, os seus desejos da carne, né? Como diz a Bíblia. Muito bem. Então vamos lá. É, eu vou passar agora as fases do jejum e primeiro eu preciso dizer assim, não pule de fase, tá, gente?
você pode até diminuir a fase que você está. Não estou aguentando essa fase, então vou diminuir. Mas eu não posso pular da primeira para a terceira, da segunda para a quarta, da quinta para a sexta, entendeu? Da quarta para a sexta. Não pule as fases. Faça menor se você não aguentar. Tá bom? Que mais? Não esqueça do suco verde, tem que tomar todos os dias. E um shake, tá? Também você precisa 2 copos de shake por dia. Pode ser qualquer shake, whey protein, leite de soja, puro, né? Ou em pó, e qualquer coisa. Porque a base de todos os shakes são 90% de leite de soja, tá? A maioria, pelo menos. É, E tomar muita água durante o dia, pode ser água saborizada. O certo é 2 goles de água a cada 20 minutos. Tá? Então precisa ter a garrafinha do lado ou a água saborizada do lado para você fazer assim, tá bom? Então vamos lá. Primeira fase do jejum, tá? A primeira fase do jejum é você ingerir o máximo possível de água pura e alcalina, tá? É, Depois eu respondo as perguntas, porque essa aqui saiu fora do nosso assunto, tá? É, Então, água, muita água, tá? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, muita água, água saborizada, chá não, como é que é? Água com limão, tá? Água saborizada. E o suco verde. 2 copos de suco verde e 2 copos de shake. Eu vou chamar de shake. É qualquer coisa que tenha proteína, tá? Pode ser a espirulina, pode ser algas, pode ser em comprimido, tá? Alguma coisa, mas precisa da proteína. Muito bem. A segunda fase também é de 1 a 3 dias, depende de quanto você aguentar, de quanto você conseguir. É, Aí você vai introduzir os chás desintoxicantes, os chás que tiram as toxinas do nosso corpo, tá bom? Então, continua a mesma coisa que você fez nos primeiros 3 dias, você continua nos próximos 3 dias, só que é, administra agora os chás, tá bom? Na terceira fase, então agora você vai colocar os sucos de frutas. Então é tudo que você fez na primeira fase, mais os chás e mais os sucos de frutas, tá? E pode ser suco feito na hora, que seria o melhor de tudo, bate no liquidificador, alguma coisa, né? Ou pode ser esses sucos integrais, mas tem que ser 100% puro, né? Que hoje nós já temos o Atacadão aí e o Extra oferecendo muita coisa de qualidade. Apesar que ontem eu fui no Atacadão, não achei os que eu queria, né? Então agora eu tenho que passar no Extra para fazer, porque eu faço uma das refeições do dia só suco. Muito bem. Na quarta fase, e aí então, essa terceira fase vai até 7 dias. Então, se você fizer o máximo da primeira fase, que é 3 dias, o máximo da segunda fase, que é mais 3 dias, são 6, e o máximo da terceira fase são 7 dias, já são 13 dias. Tá? A quarta fase é que você vai colocar líquidos salgados, tá? Então é os caldos que a gente chama. É a sopinha batida no liquidificador. Por que que tem que ser líquida? Porque você está nesse processo de jejum desintoxicação, tá? Então precisa ser líquido, senão você saiu do jejum, você saiu da desintoxicação, tá bom? Então o caldo, a sopinha de legumes, né, gente? De legumes, então é a quarta fase, que também pode demorar 7 dias nessa fase, tá bom? Então, de 13 já vai para 20 dias, olha que benção. Vai mudando o paladar, gente, tá? Na quinta fase é que você começa a mastigar, tá? Alimentos crus,
Tá? Então você pode fazer uma boa salada de alface, de escarola, do que você gosta, né? As mais amargas. Então capricha aí nesses alimentos crus, pode comer à vontade tudo que você quiser de alimentos crus nessa quinta fase. E na quinta fase você vai então para 27 dias, né? 3, 6, 13, 20, 27, isso, 27 dias, tá bom? E na última fase é que você vai introduzir a nova alimentação depois de 27 dias. Seu paladar mudou, seu corpo mudou totalmente, sua vida mudou totalmente, seus conceitos mentais mudaram totalmente. Você pôde ouvir a voz de Deus muito mais de maneira audível. Você pôde ouvir a voz do Espírito Santo, você pôde ouvir a voz dos seus anjos, e então você já está de uma nova maneira, é uma nova criatura em todos os sentidos. A maioria das células do corpo já foram trocadas, já estão novas, adaptadas a um novo estilo de vida, a uma nova maneira de pensar, a pensar como Deus pensa, como Deus quer que você haja na sua vida, tá bom? E a recomendação é que você repita isso 2 vezes por ano, esse cumprido aqui de 27 dias, tá? 2 vezes por ano. E você pode fazer ele menor cada 3 meses, né? Você pode fazer também ele menorzinho todo mês, uma semana, por exemplo, no mês, 3, 4 dias. Você pode também fazer o jejum diário da última refeição, né? Que é o que a gente chama de jejum intermitente, tá bom? Pergunta, gente, vamos lá. Ok. Lisandra, tire a registração. Vai continuar com a registração, Lisandra? Assim, esses nomes aí que o senhor não vai lembrar. Por favor, ore por nós. É por isso que eu falo, tudo que a gente fizer em respeito à nossa saúde, em cuidado da nossa saúde, ainda é pouco, tá? Porque nós vivemos cercados de lixo, esse mundo é um lixo, né? Então a gente precisa se cuidar mesmo e muito, tá bom? E eu falo isso porque eu amo vocês do fundo do meu coração. E eu estou aqui cada terça-feira, cada 15 dias. E enquanto eu viver, eu quero ajudar vocês do fundo do meu coração. Bom, vamos orar. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por tanta luz, por tanto conhecimento que o Senhor nos proporcionou. Muito obrigado pelo espírito de profecia, pelos 10 livros de saúde. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos abandonou. E agora nós queremos retribuir esse carinho, esse amor tão grandioso de o Senhor dar tanta luz para nós, obedecendo essa luz que nós possuímos. Para isso, Senhor, nós não temos forças e por isso te rogamos um poder dobrado do teu Santo Espírito, para que todos nós deste grupo, os nossos familiares representados, que recebam um poder especial para obedecer às leis naturais da vida. É muito difícil, Senhor, mas pelo teu poder, nós confiamos no teu poder e nós temos certeza que o seu poder vai agir na vida de cada um de nós. Quantos foram os nomes que foram colocados aqui do nosso grupo, de familiares do nosso grupo que estão com problemas de patologias? E nós te rogamos, Senhor, que o Senhor ponha a mão, sua mão poderosa sobre todos, que o Senhor envie os anjos de cura para rodear a todos. E em especial queremos mencionar o nome do nosso querido pastor João Augusto, porque ele é o nosso líder, ele que é o incentivador desse grupo, e o Senhor sabe quanto que a gente precisa dele. E a vida dele está nas tuas mãos, mas nós precisamos da vida dele conosco. E te fazemos esse pedido em especial. E também de todos os nossos queridos e familiares que estão acometidos de algum processo de doença, que isso possa ser revertido pela mudança da dieta, do regime, com a mudança da nossa maneira de ser para mais qualidade de vida,
para ser obedientes às leis naturais do nosso ser, que foi o Senhor que criou. Pai querido, perdoa as nossas negligências do passado, os nossos pecados do passado, em relação a tudo e principalmente em relação à nossa saúde. E que o Senhor continue nos iluminando cada vez mais, nos dando mais conhecimento, ao passo que a gente colocar em prática o que já temos. Pedimos essas bênçãos porque confiamos nos méritos do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por nós, em nome de Jesus. Amém.